Liturgia do dia 11 de junho de 2023, 10º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os devastei por meio dos profetas. Arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra. Do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus. Convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura avisa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus deste 10º domingo do tempo comum repete com alguma insistência que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. A expressão deve ser entendida no sentido de que, para Deus, o essencial não são os atos externos de culto ou as declarações de boas intenções, mas sim uma atitude de adesão verdadeira e coerente ao seu chamamento, à sua proposta de salvação. É esse o tema da liturgia deste dia. Na primeira leitura, o profeta Oséias põe em causa a sinceridade de uma comunidade que procura controlar e manipular Deus, mas não está verdadeiramente interessada em aderir com um coração sincero e verdadeiro à aliança. Os atos externos de culto, ainda que grandiosos, magnificentes, não significam nada se não houver amor, quer o amor a Deus, quer o amor ao próximo, que é a outra face do amor a Deus. Na segunda leitura, Paulo apresenta aos cristãos, tanto aos que vêm do judaísmo e estão preocupados com o estrito cumprimento da lei de Moisés, quanto aos que vêm do paganismo, a única coisa essencial: a fé. A figura de Abraão é exemplar. Aquilo que o tornou um modelo para todos não foram as obras que fez, mas a sua adesão total, incondicional e plena a Deus e aos seus projetos. O Evangelho apresenta-nos uma catequese sobre a resposta que devemos dar ao Deus que chama a todos os homens, sem exceção. O exemplo de Mateus sugere que o decisivo do ponto de vista de Deus é a resposta pronta ao seu convite para integrar a comunidade do reino. Com respeito ao Evangelho, o nosso texto faz parte de uma longa sessão, na qual Mateus põe Jesus, com as suas palavras e as suas ações, a anunciar o reino. Na primeira parte da sessão, Mateus apresenta o Sermão da Montanha, num discurso magnífico. Jesus apresenta a lei e o programa desse reino que ele veio propor. É o anúncio do reino por palavras. Na segunda parte da sessão, Mateus apresenta o anúncio do reino através das ações de Jesus. O autor coloca-nos diante de 3 conjuntos de ações ou milagres de Jesus, que tornam presente a realidade do reino. Entre cada um desses conjuntos, aparecem reflexões sobre o significado dos gestos de Jesus e apelos ao seu seguimento. O nosso texto insere-se precisamente nesse esquema. É um apelo ao seguimento de Jesus. Em resumo, temos nessa sessão o anúncio do reino nas palavras e nos gestos de Jesus. As palavras de Jesus anunciam a chegada desse mundo novo no qual os pobres e os débeis receberão a salvação de Deus. Os gestos de Jesus mostram a realidade desse tempo novo de felicidade, de alegria e de libertação para todos. Os discípulos, evidentemente, são convidados a aderir a esse reino que Jesus vem propor e a tornarem-se testemunhas desse mundo novo. O texto que nos é proposto apresenta 2 episódios distintos. No primeiro, temos o chamamento do publicano Mateus. No segundo, temos a descrição de um banquete em casa de Mateus e de uma controvérsia com os fariseus. Os publicanos estavam catalogados como pecadores públicos notórios. Eram os cobradores de impostos, que além de estarem ao serviço do opressor romano, tinham a fama, e é preciso dizer também o proveito, de explorarem os pobres. A linguagem oficial associava-os aos ladrões, aos pagãos, aos assassinos e às prostitutas. Os publicanos eram considerados, para todos os efeitos, pecadores públicos, permanentemente afetados de impureza e que nem sequer podiam fazer penitência, pois eram incapazes de reconhecer todos aqueles a quem tinham defraudado.
Os fariseus, muito convencidos da sua santidade, mudavam de lado na rua quando viam um publicano aproximar-se. Eram, portanto, gente desclassificada, apesar de rica, impura, considerada amaldiçoada por Deus e, portanto, completamente à margem da salvação. Tudo isto nos permite perceber o inaudito da situação criada por Jesus. Ele não só chama um publicano para o seu grupo de discípulos, como também aceita sentar-se à mesa com ele, estabelecendo assim com ele laços de familiaridade, de fraternidade, de comunhão. O comportamento de Jesus é não só atentatório da moral e dos bons costumes, mas uma verdadeira provocação. O relato da vocação de Mateus não é substancialmente distinto do relato do chamamento de outros discípulos. Em qualquer dos casos, fala-se de homens que estão a trabalhar, a quem Jesus chama e que, deixando tudo, seguem Jesus. Os chamados não são super-homens, seres perfeitos e santos, estranhos ao mundo, pairando acima das nuvens, sem contato com a vida e com os problemas e dramas dos outros homens e mulheres. Mas são pessoas normais, que vivem uma vida normal, que trabalham, lutam, riem e choram. No entanto, todos são chamados ao seguimento de Jesus. O verbo utilizado por Jesus para chamar Mateus a ser discípulo, aqui utilizado na forma imperativa, traduz a ação de ir atrás e define a atitude de um discípulo que aceita ligar-se a um mestre, escutar as suas lições e imitar os seus exemplos de vida. É, portanto, isso que Jesus pede a Mateus. Mateus, sem objeções nem pedidos de esclarecimento, deixa tudo e aceita ser discípulo, numa adesão plena, total e radical a Jesus e às suas propostas de vida. Mateus define aqui o caminho do verdadeiro discípulo. É aquele que na sua vida normal se encontra com Jesus, escuta o seu convite, aceita-o sem discussão e segue Jesus de forma incondicional. Esta adesão ao chamamento de Jesus chama-se fé. No relato de vocação de Mateus há, no entanto, um dado novo em relação a outros relatos de vocação. É que aqui o chamado é um cobrador de impostos. Já sabemos que os cobradores de impostos eram gente desclassificada, excluída da vida social e religiosa do povo de Deus, catalogada como pecadora e sem qualquer possibilidade de salvação e de relação com Deus. Jesus, no entanto, pretende demonstrar que na casa do reino há lugar para todos, mesmo para aqueles que o mundo considera desclassificado e marginal. Deus tem uma proposta de salvação para apresentar a todos os homens, sem exceção. E essa proposta não distingue entre bons e maus. É uma proposta que se destina a todos aqueles que estiverem interessados em acolhê-la. Na segunda parte do nosso texto, temos uma controvérsia entre Jesus e os fariseus, porque Jesus, depois de convidar o publicano Mateus a integrar o seu grupo de discípulos, coisa inconcebível que nenhum mestre da época aceitaria, ainda desceu mais baixo e aceitou sentar-se à mesa com os publicanos e pecadores. O banquete era, para a mentalidade judaica, o lugar do encontro, da fraternidade, onde os convivas estabeleciam laços de família e de comunhão. Sentar-se à mesa com alguém significava estabelecer laços profundos, íntimos, familiares com essa pessoa. Por isso, o banquete é, para Jesus, o símbolo mais apropriado desse reino de fraternidade, de comunhão, de amor sem limites, que ele veio propor aos homens. Ao sentar-se à mesa com os publicanos e pecadores, Jesus está a dizer de forma clara que veio apresentar uma proposta de salvação para todos, sem exceção, e que nesse mundo novo todos os homens e mulheres,
independentemente das suas opções ou decisões erradas, tem lugar. A única condição que há para sentar-se à mesa do reino é estar disposto a aceitar esta proposta que é feita por Jesus. Os fariseus, que estão mais preocupados com as obras, com os comportamentos externos, com o cumprimento estrito da lei, não entendem isto. Jesus recorda-lhes que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E cita, a propósito, a frase de Oséias que encontramos na primeira leitura: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Há nas afirmações de Jesus uma certa ironia. Os fariseus julgavam-se justos e bons, porque cumpriam a lei. Mas, na perspectiva de Deus, os justos não são os que estão satisfeitos consigo próprios e vivem isolados na sua autossuficiência, mas são todos aqueles que se conformam com a triste situação em que vivem e que estão dispostos a acolher o dom de Deus e a aderir à sua proposta de salvação. Para Deus, o que é decisivo, portanto, não é o cumprimento estrito das regras, das leis e dos atos de culto. Para Deus, o que é decisivo é estar disposto a acolher a proposta de salvação que Ele faz e a entregar-se confiadamente nas suas mãos. Todos aqueles que na sua humildade e dependência estão nesta atitude podem integrar a comunidade do reino e fazer parte da comunidade de Jesus, da comunidade da salvação. Deus chama todos os homens sem exceção. Os que se consideram bons e justos frequentemente acham que não precisam do dom de Deus, pois eles merecem pelos seus atos a salvação. Mas a verdade é que a salvação é sempre um dom gratuito de Deus, não merecido pelo homem. O que Deus pede ao homem, seja ele bom ou mau, pecador ou santo, justo ou injusto, é que aceite o dom de Deus, escute o chamamento de Jesus e, sem objeções, com total confiança e disponibilidade, aceite o convite para seguir Jesus, para ser seu discípulo e para integrar a comunidade do reino. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.